Recentemente, uma estátua de Lúcifer, com mais de 5 metros de altura, foi instalada em Gravataí, no Rio Grande do Sul. A construção é parte de um santuário dedicado à Nova Ordem de Lúcifer na Terra, uma organização religiosa que busca aprofundar o estudo sobre demônios e desafiar visões tradicionais, especialmente aquelas do cristianismo. O investimento de R$35 mil na estátua foi totalmente financiado pela ordem, sem envolvimento público. A iniciativa gerou polêmica nas redes sociais, dividindo opiniões. Veja a notícia da inauguração. Um santuário dedicado a Lúcifer, construído pela autodenominada religião Nova Ordem de Lúcifer na Terra, será inaugurado hoje em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Localizada em um sítio de 5 hectares na zona rural da cidade, a instalação conta com uma estátua de Lúcifer de mais de 5 metros de altura, feita em cimento. Antes do templo, os rituais eram realizados ao ar livre por aproximadamente 100 membros ativos. A localização exata do santuário é mantida em sigilo por motivos de segurança. A Nova Ordem de Lúcifer na Terra foi criada há cerca de 2 anos, como uma ramificação da corrente 72, um grupo de quimbanda independente que se dedica à evolução pessoal e espiritual por meio do trabalho com entidades como Exus e Pombagira. Segundo a organização, o objetivo do novo templo é aprofundar o estudo sobre demônios e questionar visões tradicionais, particularmente aquelas impostas pelo cristianismo. As reações nas redes sociais foram intensas, com muitos expressando indignação e temor, considerando a iniciativa um sinal dos fins dos tempos e uma ameaça ao moralismo vigente. Veja o que Daniel Mastral falou no podcast Inteligência há um tempo atrás. Lúcifer caiu junto com 1/3 dos anjos. Caiu para onde? Para a Terra. Não foi para o inferno? Não, veio para a Terra, está escrito. Jesus ele disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu, né? Veio para a Terra, na nossa dimensão. Ele está aqui, ele está atuando. O mundo jaz o maligno. Satanás tentou Jesus no deserto. Ele estava ali, fisicamente no deserto, não numa outra dimensão. Eu achei que ele estava no inferno e conseguia atuar aqui no inferno. O que é um inferno, então? Seria uma prisão espiritual. Algumas dessas entidades estão presas ainda, né? Por exemplo, Abaddon, é falado em Apocalipse que ele vai ser liberto, né? No momento certo ele vai ser liberto e ele vai guiar toda uma horda de demônios que vai fortalecer ainda mais o poder do anticristo. Mas eles estão aí, estão soltos. Em 2 Coríntios 11, capítulo 14, diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Neste versículo, o apóstolo Paulo está advertindo os cristãos de Corinto sobre falsos mestres e falsos apóstolos que se infiltravam na igreja. Eles se apresentavam como líderes espirituais legítimos, mas suas intenções eram enganosas. Paulo afirma que não é surpreendente que essas pessoas sejam enganadoras, pois até mesmo Satanás, o inimigo da verdade, se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas. A expressão Satanás se disfarça de anjo de luz significa que o diabo não se apresenta de maneira óbvia ou visivelmente maligna, mas muitas vezes se apresenta como algo atraente, belo ou aparentemente bom, para enganar as pessoas. Isso serve como um alerta para os cristãos estarem atentos e discernirem a verdadeira natureza das coisas, não confiando apenas nas aparências, mas buscando a verdade em Deus e em sua palavra. O contexto dessa passagem é um chamado à vigilância contra enganos espirituais e a necessidade de manter firme a fé em Cristo e no Evangelho verdadeiro. Pois, os criadores do santuário, como o mestre Lucas de Bará da Rua, tentam desassociar Lúcifer do mal, apresentando-o como um símbolo de autoconhecimento e iluminação. Para eles, o mal reside nas ações das pessoas, e não nas divindades que cultuam. O Lúcifer caiu para a Terra junto com os anjos, com os anjos caídos, esses demônios, e aí, daqui da Terra, ele não saiu mais. Não, ele está preso nessa dimensão terrena. Você vê o tamanho do universo, quando você imagina o tamanho do universo, a nosso planeta é um pontinho no universo, ele está preso nesse pontinho. Então não é legal para ele também. Então ele vai causar o máximo de dano possível ao homem, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Essa é uma das questões que fez também com que ele se rebelasse contra Deus, né? Ele não aceitava? Não aceitava. Que tivesse sido feito um outro ser, outra criatura. Uma outra criatura, imagem e semelhança de Deus. O movimento responsável pela instalação da estátua de Lúcifer em Gravataí é liderado pela Nova Ordem de Lúcifer na Terra,
uma organização religiosa que defende práticas de demonolatria, ou culto a entidades demoníacas, como Lúcifer. Esse grupo busca desafiar as visões tradicionais do cristianismo e promover o que considera ser um caminho alternativo de autoconhecimento e iluminação. De acordo com os fundadores, a estátua representa Lúcifer não como diabo da tradição cristã, mas como um símbolo de liberdade, orgulho e busca por conhecimento. O movimento é liderado por Lucas de Bará da Rua, que se apresenta como um mestre ocultista e o porta-voz da ordem. Ele e seus seguidores acreditam que Lúcifer é uma figura que personifica a iluminação e o rompimento com dogmas religiosos opressores. A construção do santuário dedicado a essa divindade é vista como uma forma de incentivar os membros a explorarem os mistérios ocultos e se libertarem de visões tradicionais que eles consideram limitantes. Apesar de não ser um movimento amplamente aceito ou divulgado, a nova ordem de Lúcifer na Terra segue os princípios da alta magia negra e outros rituais esotéricos. Eles promovem encontros privados, sendo que o acesso ao santuário e suas atividades é restrito a membros já iniciados. A polêmica em torno da estátua reflete as tensões entre liberdade religiosa e os valores culturais majoritários, especialmente em uma região com forte presença cristã. Também, uma outra estátua demoníaca foi instalada nos Estados Unidos. A estátua de Baphomet é uma representação controversa que foi erigida pela organização The Satanic Temple em 2015, nos Estados Unidos. Baphomet é uma figura mítica associada ao ocultismo, frequentemente retratada como uma entidade metade homem, metade bode, simbolizando a dualidade entre o bem e o mal, e temas como equilíbrio e conhecimento esotérico. A estátua em questão mede cerca de 2,7 metros de altura e exibe Baphomet sentado em um trono, com duas crianças olhando para a figura, o que gerou grande polêmica. A estátua de Baphomet foi criada como uma resposta direta à exibição pública dos 10 mandamentos em espaços públicos. The Satanic Temple defendeu a instalação da estátua como um ato de protesto pela separação entre igreja e Estado, argumentando que, se monumentos cristãos podiam ser exibidos em locais governamentais, outras crenças, inclusive satânicas, também deveriam ter o mesmo direito. A estátua foi concebida para ser instalada perto de um monumento dos 10 mandamentos no Capitólio de Oklahoma. No entanto, após batalhas jurídicas e a remoção do monumento cristão, a estátua foi temporariamente exposta em Detroit. A reação da comunidade cristã foi amplamente negativa. Muitos cristãos consideraram a estátua um ataque direto à fé cristã e um insulto aos valores morais defendidos pela Bíblia. Protestos e manifestações ocorreram em diversas regiões dos Estados Unidos, com líderes religiosos afirmando que a instalação de tal figura pública promovia o culto ao mal e corrompia os princípios da sociedade. Grupos cristãos argumentaram que a presença de Baphomet em espaços públicos era uma afronta à maioria religiosa e uma glorificação do satanismo. Além disso, a presença de crianças ao lado da figura de Baphomet na estátua foi especialmente criticada, sendo vista como uma tentativa de normalizar o satanismo e atrair os jovens para valores opostos aos ensinamentos cristãos. No entanto, The Satanic Temple sempre alegou que a estátua de Baphomet não deve ser interpretada como um ídolo de adoração, mas sim como um símbolo da liberdade religiosa e da necessidade de manter o Estado secular, garantindo direitos iguais para todas as crenças. Mas graças a Deus, a inauguração da estátua de Lúcifer em Gravataí, no Rio Grande do Sul, foi suspensa pela Justiça. O evento estava programado para ocorrer em agosto de 2024, dentro de um templo privado administrado pela Nova Ordem de Lúcifer na Terra, mas a prefeitura entrou com um pedido liminar alegando falta de regularização administrativa e ausência de alvará de funcionamento. A Justiça, em sua decisão, mencionou preocupações com a segurança do local e o impacto da grande repercussão pública gerada pela proposta de instalação da estátua. Os fundadores da ordem, Lucas de Bará da Rua e Tata Hélio de Astaroth, criticaram a suspensão, acusando a prefeitura de intolerância religiosa. Eles argumentaram que o templo seria um local privado, voltado exclusivamente para os praticantes, e não envolvia recursos públicos. Apesar das críticas, a Justiça decidiu manter a interdição até que o templo esteja devidamente regularizado. No livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, diz: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem, mal, que fazem das trevas luz e da luz, trevas, do amargo, doce e do doce, amargo.
Este versículo faz parte de uma série de advertências que o profeta Isaías pronuncia contra o povo de Israel. Ele critica aqueles que distorcem a moralidade, confundindo e invertendo os valores, ao chamar o mal de bem e o bem de mal. A mensagem aqui é uma condenação a atitudes de corrupção, hipocrisia e distorção da verdade. Isaías alerta contra a inversão moral e a relativização do certo e do errado, o que leva ao caos espiritual e social. Esse versículo continua sendo usado em contextos religiosos para destacar a importância de manter a integridade moral e o discernimento, evitando a distorção da verdade e dos valores divinos. Quando você tem esse desdobramento, né, quando Deus permite, Deus às vezes permite que isso aconteça, Deus te leva. Levou Ezequiel em espírito, levou Paulo em espírito, né, ao terceiro céu. Agora, existem técnicas na alta magia, que isso os anjos caídos ensinaram para o homem, né, que aí sim, você mediante técnicas, você consegue fazer o desdobramento. Mas não é algo que Deus permitiu fazer. É algo proibido. É algo proibido, que você pode sair e não voltar mais. Exatamente. Dizem até que alguns casos de doenças mentais ou esquizofrenia são pessoas que quebraram o fio de prata foi rompido, né? Foi rompido, foi danificado, né? Você pode morrer ou você pode voltar sequelado. Registre aqui nos comentários sua opinião. Muita sorte para você. E até o próximo vídeo.